Meu nome é Helena, tenho 76 anos, e há muito tempo aprendi que carregar silêncios pode pesar mais do que carregar pedras. Nasci em 1949, num vilarejo tão pequeno que nem aparecia direito nos mapas, encravado entre morros verdes no interior de Minas Gerais. A casa onde cresci era de pau a pique, com chão de terra batida que minha mãe varria todo santo dia com uma vassoura de galhos secos. Lembro do cheiro daquela terra molhada quando chovia. Um cheiro que grudava na alma da gente e não soltava mais nunca, mesmo quando a vida nos levava para longe. Éramos 6 ao todo. Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão mais velho Joaquim e minhas 2 irmãs menores, a Terezinha e a Maria. Meu pai trabalhava na roça alheia, ganhava uma miséria que mal dava para comprar o feijão e o fubá do mês. Era um homem alto, de mãos grandes e calejadas, com um olhar que gelava o sangue quando ele bebia, e ele bebia quase todo dia. A pinga era mais importante que qualquer coisa naquela casa, mais importante que comida, que roupa, que a paz de espírito de qualquer um de nós. Minha mãe era uma mulher pequena, franzina, com o rosto marcado por rugas que pareciam ter chegado cedo demais, antes do tempo certo. Ela não sorria quase nunca. Agora que sou velha e já vivi uma vida inteira, entendo por que não sorria. Alguns fardos são pesados demais para permitir sorrisos. A infância naquele lugar era dura para todo mundo, mas tinha graus diferentes de dureza. As crianças trabalhavam desde cedo, isso era normal. Eu cuidava das minhas irmãs menores, ajudava a lavar roupa no córrego, capinava as hortinhas dos fundos, catava lenha para o fogão. Joaquim, sendo o homem e o mais velho, ia para a roça com meu pai desde os 7 anos. A gente não tinha brinquedo, não tinha livro, não tinha nada do que as crianças de hoje têm. Brincávamos com o que a natureza dava: boneca de espiga de milho, bola de meia velha, casinha de pau e folha. Mesmo assim, tinha momentos de alegria. Tinha o banho no córrego nos dias quentes. Tinha as histórias que a vizinha Dona Sebastiana contava na varanda dela sobre almas penadas e lobisomens. Tinha as festas de São João com fogueira e quentão quando algum fazendeiro mais abastado resolveria celebrar e convidava o povoado todo. Mas tinha outra coisa também, uma coisa que não se falava, que não tinha nome, que acontecia no escuro e que tinha que ficar escondida como se fosse um bicho peçonhento guardado numa caixa. Eu devia ter uns 7 anos quando começou. Não vou entrar em detalhes dessas coisas porque não precisa, porque dói demais até hoje. E porque algumas feridas a gente aprende a cobrir mesmo que elas nunca cicatrizem direito. Meu pai e depois meu irmão, que aprendeu com o pai como se aprende um ofício qualquer, me transformaram numa coisa que uma criança não deveria ser. Roubaram de mim algo que eu nem sabia que tinha até perceber que tinha perdido. E minha mãe sabia. Eu via nos olhos dela que ela sabia. Mas ela não podia fazer nada porque ela apanhava, porque dependia dele para comer, porque naquele tempo e naquele lugar, uma mulher sozinha com 4 filhos não tinha para onde ir, não tinha a quem recorrer. A polícia ficava na cidade grande, a léguas dali, e mesmo se ela conseguisse chegar lá, quem ia acreditar numa mulher pobre, sem estudo, acusando o próprio marido? Naquele tempo, as coisas eram diferentes. O que acontecia dentro de casa ficava dentro de casa. O pai era dono de tudo, até das pessoas. Lembro de uma vez que minha mãe tentou me proteger. Eu devia ter uns 9 anos. Ela se colocou entre mim e meu pai, gritou que ele me deixasse em paz, que eu era uma criança, que aquilo era pecado, que Deus ia castigá-lo. Ele bateu nela com tanta força que ela ficou 3 dias sem conseguir levantar direito da cama. Depois disso, ela não tentou mais. Eu não culpo ela. Hoje, depois de ter vivido tanto, de ter visto tanta coisa, eu entendo que ela fez o que pôde dentro do pouco poder que tinha. A sobrevivência às vezes obriga a gente a fazer escolhas impossíveis, escolhas que não são realmente escolhas. A vida seguia como podia. Eu crescia, meu corpo mudava, e aquelas coisas continuavam acontecendo. Aprendi a me desligar, a sair de dentro de mim mesma e ficar flutuando lá no canto do quarto, olhando de fora, como se aquele corpo não fosse meu. Aprendi a não chorar porque chorar piorava tudo. Aprendi a ficar quieta, pequenininha, invisível. Na escola, que eu frequentei só até os 11 anos porque depois tive que parar para trabalhar de verdade, eu era a menina estranha, calada, que não brincava com as outras. As professoras achavam que eu era lerda. Mas não era isso. Era que eu estava sempre cansada demais, com a cabeça longe demais, carregando segredos pesados demais para uma criança carregar. Quando fiz 12 anos, minha avó paterna, a mãe do meu pai,
Veio morar com a gente porque tinha ficado viúva e não tinha mais ninguém. Ela era uma velha seca, de língua afiada, que rezava o terço todo dia, mas não tinha um pingo de compaixão no coração. Ela via tudo, sabia de tudo, e não fazia nada. Pior, ela me tratava como se eu fosse a culpada, como se eu tivesse provocado aquilo, como se uma criança pudesse provocar esse tipo de coisa. Ela me chamava de sem vergonha, de perdida. Me dava beliscões quando ninguém estava olhando. Aquela casa foi ficando cada vez menor, cada vez mais sufocante. Eu rezava todo dia para crescer logo, para ficar grande o suficiente para ir embora, para escapar daquele inferno que tinha cara de lar. Aos 13 anos comecei a trabalhar de empregada na casa de uma família na cidadezinha mais próxima. Eles precisavam de alguém para ajudar com a limpeza e com as crianças. E minha mãe, eu acho que tentando me dar uma saída, convenceu meu pai a me deixar ir. Ele concordou porque eu já estava começando a crescer demais, a ficar moça, e talvez ele soubesse que aquilo não podia continuar para sempre, que uma hora ia dar problema. Ou talvez ele só quisesse se livrar de mais uma boca para alimentar. Nunca vou saber. A família se chamava Drummond. Eram donos de uma venda e tinham 3 filhos pequenos. Dona Aparecida, a senhora da casa, era uma mulher boa, religiosa, que me tratava com uma gentileza que eu não conhecia. Pela primeira vez na vida, eu dormia numa cama só minha, mesmo que fosse um colchãozinho fino num quartinho dos fundos. Pela primeira vez, ninguém entrava no meu quarto no meio da noite. Pela primeira vez, eu podia respirar. Trabalhava duro, claro. Acordava antes do sol nascer. Ia dormir tarde da noite. Lavava roupa na bica, passava com ferro de brasa, cozinhava, limpava, cuidava das crianças. Mas era um trabalho limpo, um trabalho que não me sujava por dentro. Ganhava pouco, praticamente nada, mas Dona Aparecida me dava comida boa, roupa decente, e me ensinou a ler melhor, a fazer conta. Ela via que eu tinha cabeça boa, que eu aprendia rápido quando alguém tinha paciência de ensinar. Nos domingos, quando eu tinha folga de tarde, eu ia visitar minha mãe e minhas irmãs. Levava o pouco dinheiro que conseguia guardar. Meu pai e Joaquim eu evitava, ficava longe, e eles não pareciam se importar muito. Acho que para eles eu já tinha servido ao propósito que tinha que servir, e agora era só mais uma filha esquecível. Foi durante esse tempo, morando com os Drummond, que comecei a entender que o mundo podia ser diferente do que eu tinha conhecido. Que existiam casas onde os homens não batiam nas mulheres, onde pais não faziam coisas horríveis com os filhos, onde as crianças podiam ser crianças de verdade. Isso foi bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque me deu esperança. Ruim porque me fez entender o tamanho da injustiça do que tinha acontecido comigo. A dimensão da coisa que me tinha sido roubada. Aos 16 anos conheci o Antônio. Ele era filho de um sitiante, uns 5 anos mais velho que eu, trabalhador, sério. Nos conhecemos na missa de domingo. Ele começou a me cumprimentar, depois a puxar conversa, depois a me procurar. Dona Aparecida, que sempre ficava de olho em mim como uma mãe de verdade, aprovou o rapaz. Dizia que ele era de família boa, trabalhadora, honesta. Antônio era gentil comigo, respeitoso. Nunca tentou nada de impróprio, nunca me apressou. Levou mais de 1 ano de namoro até me pedir em casamento. Tudo direitinho, pedindo a bênção para minha mãe e tudo, mesmo meu pai tendo pouco interesse no assunto. Casei aos 18 anos numa cerimônia simples na igreja do povoado. Usei um vestido branco que Dona Aparecida me ajudou a costurar. Minhas irmãs foram daminhas. Minha mãe chorou, e eu não sei se era de felicidade ou de alívio por me ver longe daquela casa. Fui morar no sítio com Antônio, numa casa pequena mais nossa, com 2 quartos, cozinha, um terreirinho na frente. Ele plantava milho, feijão, mandioca, criava algumas galinhas e uns porcos. Não éramos ricos, mas não passávamos necessidade. A vida era simples, tranquila, honesta. Mas aí veio a parte difícil de ser casada. A parte que eu temia mais do que qualquer outra coisa. A noite de núpcias. Antônio era um homem bom, mas ele não sabia, não podia saber. Eu nunca tinha contado para ninguém sobre o que tinha acontecido comigo. Como é que eu ia contar? Que palavras eu usaria? E quem ia acreditar? Quando ele me tocou naquela primeira noite, com toda a gentileza que um marido poderia ter, meu corpo inteiro se fechou. Comecei a tremer, a suar frio, não conseguia respirar direito. Ele ficou assustado, achou que estava machucando, parou na hora. Eu disse que estava nervosa, que era normal para uma moça virgem que ia passar. Mas não passou tão fácil. Levou meses.
talvez anos, para eu conseguir estar com meu marido sem que meu corpo inteiro gritasse de desespero, sem que minha cabeça me levasse de volta para aquele quarto escuro da minha infância. Antônio foi paciente, mais paciente do que eu merecia. Ele percebia que tinha algo errado, mas não sabia o quê. Às vezes me perguntava se eu não gostava dele, se não queria ter casado, se tinha outro. Eu dizia que não, que o amava, que era só coisa de mulher mesmo, que ia melhorar. E foi melhorando, aos poucos, como uma ferida que vai sarando devagarinho, mas sempre deixa a cicatriz. Aprendi a estar com ele sem entrar em pânico. Aprendi até a sentir algum prazer, pequeno, tímido, mas ali. Nunca foi como deveria ser, como eu via que era para outras mulheres que conversavam baixinho sobre essas coisas. Mas foi o que consegui, e agradeço a Deus por Antônio ter sido compreensivo. Tivemos 4 filhos. O primeiro nasceu quando eu tinha 20 anos. Um menino lindo, de olhos escuros como os do pai, que recebeu o nome de José. Depois veio a Lúcia, depois o Carlos e, por fim, a caçula, a Beatriz. Cada gravidez foi difícil, cada parto foi sofrido, mas quando pegava aquelas criaturas no colo, tão pequenininhas, tão dependentes, eu fazia uma promessa silenciosa. Vocês vão ser protegidos, vocês vão ser amados, vocês vão ter a infância que eu não tive. E eu cumpri essa promessa com cada fibra do meu ser. Ser mãe me curou um pouco e me quebrou um pouco mais ao mesmo tempo. Curou porque me deu um propósito maior do que a minha dor, uma razão para ser forte, para seguir em frente. Quebrou porque cada vez que segurava meus filhos, cada vez que via a inocência deles, a confiança total que depositavam em mim e no pai, eu lembrava de como eu tinha sido traída por quem deveria me proteger. Eu tinha pesadelos terríveis. Sonhava que meu pai aparecia, que tentava fazer com meus filhos o que tinha feito comigo. Acordava aos gritos, suando, o coração disparado. Antônio me acordava, me acalmava, dizia que era só sonho ruim, que estava tudo bem. Mas eu não contava o que eu sonhava. Não podia contar. Virei uma mãe superprotetora, talvez exageradamente. Não deixava as crianças longe da minha vista por muito tempo. Quando iam para a escola, eu ficava contando os minutos até voltarem. Não deixava dormir na casa de ninguém. Não deixava ir em festa sem eu ou Antônio junto. As outras mães achavam que eu era esquisita, exagerada. Diziam que eu ia criar filhos medrosos, que precisava soltar mais. Mas eu não conseguia. Cada vez que soltava, cada vez que deixava por um momento, vinha o pânico. E se acontecesse com eles o que aconteceu comigo? E se eu falhasse em protegê-los como minha mãe falhou em me proteger? Com o tempo aprendi a disfarçar melhor, a parecer mais normal. Mas a vigilância continuava, sempre. Quando meu filho José virou adolescente, eu conversava muito com ele sobre respeito, sobre como tratar as meninas, sobre consentimento, mesmo não usando essas palavras modernas que não existiam na minha época. Eu dizia: mulher não é propriedade de homem. Menino tem que respeitar menina. Forçar alguém a fazer o que não quer é coisa de covarde. Ele me ouvia com atenção. Era um menino bom. Os outros também. Criei 4 pessoas de bem, trabalhadoras, honestas, respeitosas. Isso me enche de orgulho até hoje. Minha mãe morreu quando eu tinha 28 anos. Foi de repente, o coração simplesmente parou. Ela tinha só 50 e poucos anos, mas parecia muito mais velha. A vida tinha esgotado ela cedo. No velório olhei para o rosto dela, finalmente em paz, sem aquela expressão tensa que sempre carregava. E pensei que talvez a morte tivesse sido uma libertação. Chorei. Chorei muito, mas não sei se chorava pela perda ou por tudo que nunca pude dizer para ela. Todas as conversas que nunca tivemos. Todo o conforto que ela nunca pôde me dar. Meu pai viveu mais uns 10 anos depois da minha mãe. Ficou morando com Joaquim, que tinha casado e tinha filhos também. Eu ia lá de vez em quando por obrigação, levava comida, perguntava se estava precisando de alguma coisa. Ele ficou velho, pequeno, fraco. A bebida tinha destruído o fígado dele. Nos últimos meses mal conseguia andar. Quando morreu, fui ao enterro, olhei para o caixão e não senti nada. Nem ódio, nem perdão, nem tristeza. Nada. Era como se ele fosse um estranho qualquer. Joaquim chorou muito. Disse que o pai tinha sido um homem duro, mas trabalhador, que tinha feito o melhor que podia nas circunstâncias. Eu não disse nada. Deixei ele ter a memória dele. Cada um lida com as coisas do jeito que pode. Os anos foram passando. Os filhos cresceram, estudaram o que conseguiram estudar, casaram, me deram netos.
Antônio e eu envelhecemos juntos. Ele sempre foi um bom marido, um bom pai, um bom avô, trabalhador até o fim, honesto até o fim. Morreu faz 8 anos, de um derrame fulminante. Estava na roça cuidando da horta que mantinha mesmo aposentado, e simplesmente caiu. Quando chegaram com a notícia, eu entrei em choque. Não conseguia acreditar. Como assim ele tinha ido embora? Nós tínhamos planos ainda, coisas para fazer, conversas para ter. Mas a morte não liga para planos. Ela vem quando quer, como quer. A viuvez foi difícil. De repente me vi sozinha naquela casa que sempre tinha tido gente, barulho, vida. Os filhos queriam que eu fosse morar com um deles, mas eu recusei. Disse que queria minha independência, meu canto, minhas coisas. A verdade é que eu precisava daquele espaço, daquele silêncio para processar tudo. 68 anos eu tinha quando fiquei viúva, e foi a primeira vez na vida que morei completamente sozinha. A primeira vez que não tinha que cuidar de ninguém, que não tinha que servir ninguém, que podia simplesmente ser. E nesse silêncio, nessa solidão, as memórias começaram a vir com força total. Durante todos aqueles anos eu tinha empurrado tudo para o fundo, tinha ficado ocupada demais para pensar, tinha transformado minha dor em ação, em cuidado com os outros. Mas agora não tinha mais para onde correr. As lembranças vinham de dia, vinham de noite, vinham em sonhos, vinham acordada. Aquele quarto escuro, aquelas mãos, aqueles cheiros, aquelas dores. Tudo voltou como se tivesse acontecido ontem. Comecei a ter crises de ansiedade terríveis. O coração disparava, faltava ar, sentia que ia morrer. Fui ao médico, ele disse que era coisa da idade, do coração cansado, me deu remédio. Mas eu sabia que não era só isso. Era a minha mente cobrando a conta de décadas de silêncio. Uma vizinha, vendo meu estado, me falou de um posto de saúde na cidade que tinha uma psicóloga. Eu nem sabia direito o que era isso, psicóloga. Achava que era coisa pra louco, mas estava desesperada. Topei ir. Tinha uma moça jovem lá, não devia ter mais de 30 anos, com jeito gentil, voz calma. Chamava Laura. Ela me recebeu numa salinha pequena, me ofereceu água, me disse para ficar à vontade. E então me perguntou: "O que você está sentindo?" Algo tão simples, mas ninguém nunca tinha me perguntado isso daquele jeito, com aquela atenção verdadeira. Comecei a falar das crises, da ansiedade, da falta de ar. Ela me ouvia, anotava coisas num caderno. Então me perguntou sobre minha vida, minha infância, minha família. E algo em mim se abriu. Pela primeira vez em 70 anos eu contei. Contei tudo. Chorei tanto que pensei que ia me afogar nas próprias lágrimas. Ela não me interrompeu. Não me julgou. Só ficou ali, ouvindo. Às vezes me passando um lenço. Às vezes colocando a mão no meu braço num gesto de conforto. Quando terminei, exausta, esgotada, ela me disse algo que nunca vou esquecer. "Não foi sua culpa, Helena. Você era uma criança. Nada do que aconteceu foi culpa sua." Eu sabia disso. Racionalmente eu sempre soube. Mas ouvir aquilo de outra pessoa, ouvir aquela validação, aquele reconhecimento, foi libertador de um jeito que eu não consigo explicar. Comecei a ir lá toda semana. Falávamos sobre trauma, sobre culpa, sobre vergonha, sobre sobrevivência. Ela me explicou que o que eu tinha era estresse pós-traumático, que era comum em pessoas que passaram pelo que passei. Que não era fraqueza, que não era loucura, que era uma resposta normal do corpo a uma situação anormal. Aos poucos fui melhorando. As crises diminuíram. Aprendi técnicas para controlar a respiração, para acalmar os pensamentos. Mas mais importante que isso, aprendi a olhar para minha história de outro jeito. Aprendi a me ver não como uma vítima quebrada, mas como uma sobrevivente forte. Eu tinha sobrevivido, tinha construído uma vida, tinha criado filhos maravilhosos, tinha amado e sido amada. O abuso não tinha me destruído, por mais que tivesse tentado. Num dia de terapia, Laura me sugeriu que eu escrevesse minha história. Disse que não precisava ser nada formal, só para mim mesma, mas que colocar no papel podia ajudar a organizar os pensamentos, a processar as emoções. Eu disse que mal sabia escrever direito, que nunca tinha estudado quase nada. Ela disse que não importava, que não era sobre gramática ou estilo, era sobre verdade. Comprei um caderno no armarinho e comecei a escrever. Devagar, com a letra trêmula de quem não está acostumado com caneta, fui colocando no papel a minha vida. Demorei meses. Às vezes ficava dias sem conseguir escrever porque doía demais. Mas continuei.
E quanto mais escrevia, mais entendia. Entendia minha mãe, sua impotência, seu medo. Entendia até, de certo modo, que ela tinha feito o que conseguiu dentro da prisão em que vivia. Não justificava, mas entendia. Entendia porque eu tinha sido a mãe que fui, super protetora, vigilante. Entendia porque meu casamento tinha sido do jeito que foi. Tudo começava a fazer sentido, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Laura me perguntou um dia se eu tinha raiva. Eu disse que não sabia, que tinha sentido muita raiva quando mais jovem, mas que tinha enterrado aquilo tudo. Ela disse que estava tudo bem sentir raiva, que raiva era uma emoção válida, especialmente considerando o que tinha acontecido. Então sim, eu senti raiva. Raiva do meu pai, raiva do meu irmão, raiva de uma sociedade que permitia que aquelas coisas acontecessem, que fechava os olhos, que fazia de conta que não via. Raiva de todas as pessoas que podiam ter ajudado e não ajudaram. Raiva até de Deus, por ter permitido que uma criança inocente sofresse daquele jeito. Mas a raiva, descobri, não podia ser meu destino final. Ela podia ser uma estação na jornada, mas não o destino. Se ficasse presa na raiva para sempre, eles teriam vencido. Meu pai, meu irmão, todos que me machucaram, teriam conseguido me destruir, só que de um jeito mais lento. E eu não ia dar esse gosto para eles. Então trabalhei no perdão. Não um perdão para eles, porque eles não mereciam, mas um perdão para mim. Um jeito de soltar aquele peso, de não carregar aquela pedra mais. Laura também me encorajou a contar para meus filhos. Eu tinha medo. Medo de decepcioná-los. Medo de que me vissem diferente. Medo de contaminá-los com a minha dor. Mas ela disse que eles eram adultos, que tinham direito de conhecer a história da mãe deles, que isso podia até ajudá-los a entender certas coisas sobre nossa família, sobre como eu tinha sido como mãe. Então chamei os 4 numa tarde de domingo, sentei todos na sala e contei. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Ver as lágrimas deles, a raiva deles, a tristeza deles, foi quase mais doloroso do que as próprias memórias. Mas no final todos me abraçaram, me disseram que me amavam, que eu era a mulher mais forte que conheciam. A Beatriz, minha caçula, disse: "Agora entendo, mãe, por que você era daquele jeito, por que nos protegia tanto. Você estava nos protegendo do que aconteceu com você. E agradeço por isso. Meus netos já estão crescidos agora. O mais velho tem 22 anos e está na faculdade. Eu vejo neles um mundo diferente. Um mundo onde se fala sobre essas coisas, onde existe Lei Maria da Penha, onde existe Disque Denúncia, onde crianças aprendem na escola sobre corpo e consentimento. Claro que ainda tem muito problema, ainda acontecem horrores, mas está melhor do que era no meu tempo. Isso me dá esperança. Às vezes eles me perguntam sobre o passado, sobre como era a vida antigamente. Eu conto as coisas boas. As brincadeiras, as festas de São João, os banhos no córrego, as histórias da Dona Sebastiana. Mas também conto as coisas ruins, na medida certa, do jeito certo. Conto para que entendam de onde vem, conto para que valorizem o que têm, conto para que nunca fechem os olhos para o sofrimento de ninguém, principalmente de criança. Minha neta mais velha, a Júlia, está estudando psicologia. Ela diz que foi inspirada pela minha história, que quer trabalhar com trauma, com sobreviventes de abuso. Isso me enche de orgulho de um jeito que não consigo descrever. É como se todo o meu sofrimento tivesse ganho algum propósito, como se pudesse se transformar em algo bom através dela, através do bem que ela vai fazer no mundo. Hoje vivo numa casinha simples na cidade, perto de uma das minhas filhas. Não preciso de muito. Tenho minha aposentadoria pequena, tenho minha hortinha no quintal, tenho visitas dos filhos e netos. Tenho meus dias bons e meus dias ruins. Nos dias ruins, as memórias voltam com força. O corpo dói de uma dor que não é física. A tristeza aperta o peito. Nos dias bons, consigo ver o sol, sentir o cheiro de alecrim no quintal, ouvir o riso de um neto e sentir que valeu a pena ter sobrevivido. Ainda faço terapia, com menos frequência, mas ainda faço. Laura virou mais que minha psicóloga, virou minha amiga. Ela diz que eu sou um exemplo de resiliência, que minha história deveria ser contada. Eu não sei sobre isso. Não me sinto especial. Fiz o que tinha que fazer. Sobrevivi. Milhares, milhões de mulheres fazem isso todo dia. Sobrevivem a violências inimagináveis, levantam no dia seguinte,
cuidam dos filhos, vão trabalhar, seguem vivendo. Não porque sejam heroínas, mas porque não têm escolha. Mas se minha história puder ajudar alguém, se puder fazer com que uma mãe preste atenção nos sinais, com que uma criança encontre coragem para contar, com que uma sobrevivente se sinta menos sozinha, então que seja contada, que sirva para alguma coisa além da minha própria dor. Uma coisa que aprendi nesses 76 anos é que o trauma não define a gente, mas também não é algo que a gente simplesmente supera e esquece. Ele fica ali, parte do tecido de quem somos, uma cicatriz que às vezes lateja, às vezes dói, mas que também é prova de que sobrevivemos, de que somos mais fortes do que o que nos tentou quebrar. Eu não sou só o que me aconteceu. Sou também a mãe que fui, a esposa que fui, a avó que sou. Sou as mãos que plantaram hortaliças, que cozinharam refeições, que embalaram bebês. Sou as noites em claro cuidando de filho doente, as festas de aniversário improvisadas, as histórias contadas antes de dormir. Sou tudo isso junto. E sou também a mulher que finalmente aprendeu a falar, a quebrar o silêncio, a dizer não foi minha culpa, não merecei aquilo, era uma criança inocente. Levei décadas para conseguir dizer isso em voz alta, mas agora que consigo, digo sem vergonha, sem medo. O segredo que guardei por tanto tempo, que carregava como um fardo pesadíssimo nas costas, agora está no mundo, na luz, onde pode ser olhado, processado, transformado. Tem dias que ainda me pego pensando como teria sido minha vida se nada daquilo tivesse acontecido. Será que teria estudado mais? Será que teria seguido outro caminho? Será que teria sido mais leve, mais feliz, mais livre? Mas então me lembro dos meus filhos, dos meus netos, de todos os momentos bons que também aconteceram. E entendo que não dá para separar uma coisa da outra. A vida não é linear, não é uma história com um caminho alternativo que podíamos ter escolhido. É o que é, com todas as suas belezas e horrores misturados. Recentemente comecei a participar de um grupo de apoio para mulheres que sofreram violência. Foi ideia da Laura, ela achou que eu podia me beneficiar de estar com outras que passaram por coisas parecidas. No começo resisti. Achava que já tinha falado o suficiente, que já tinha processado tudo o que precisava processar. Mas fui, e descobri que tinha algo poderoso em estar numa sala com outras mulheres que sabiam, que entendiam, sem que eu precisasse explicar. Mulheres de todas as idades, de todas as histórias. Algumas tinham sofrido na infância como eu, outras na vida adulta, outras por anos seguidos em casamentos violentos. Cada história diferente, mas todas com aquele mesmo olhar no fundo dos olhos, aquele conhecimento profundo de uma dor específica. Ali aprendi que não estava sozinha, que nunca estive. Durante todos aqueles anos de silêncio, eu achava que era a única, que era algo podre em mim que tinha atraído aquilo, que se alguém soubesse ia me rejeitar, me condenar. Mas ali naquela sala, ouvindo aquelas mulheres, entendi que o problema nunca foi comigo. O problema era o mundo que permitia que homens fizessem aquilo, que fechava os olhos, que culpava as vítimas, que silenciava as vozes que tentavam gritar. Uma das mulheres do grupo, a Conceição, tinha 84 anos. Tinha sofrido por mais de 50 anos em um casamento violento. Só saiu quando o marido morreu. Ela disse que se arrependia de não ter saído antes, de ter perdido tantos anos da vida numa prisão. Eu entendi ela, mas também disse: cada uma faz o que pode com o que tem. Você sobreviveu. Isso já é muito. Ela chorou e me agradeceu por aquelas palavras. Outra, a Márcia, tinha só 28 anos. Tinha sido abusada pelo padrasto dos 6 aos 12 anos. Tinha tentado contar para a mãe, mas a mãe não acreditou. Disse que ela estava inventando para chamar atenção, para causar problema no casamento. Aquilo me partiu o coração porque vi minha mãe ali. Vi a mesma escolha impossível, só que dessa vez a mãe tinha escolhido o outro lado. Não sei se era melhor ou pior. As duas escolhas eram terríveis. A Márcia tinha muita raiva da mãe, mais até do que do padrasto. Eu disse a ela que entendia, que ela tinha direito à raiva, mas que talvez um dia conseguisse entender que mães são humanas também, que às vezes o medo faz a gente tomar decisões horríveis. Não sei se ajudei. Espero que sim. Nesse grupo também aprendi a importância de falar, de denunciar, de não deixar que essas coisas continuem acontecendo no escuro. Uma das coordenadoras, a doutora Regina, falava sempre sobre a importância de romper o ciclo, de não deixar que o segredo se perpetue.
Ela dizia que cada vez que uma de nós contava a história, estava plantando uma semente, estava abrindo o caminho para que outras pudessem contar também, estava mudando o mundo um pouquinho. Eu queria acreditar nisso. Foi depois de uma dessas reuniões que decidi fazer algo que nunca pensei que faria: procurar meu irmão Joaquim. Ele ainda estava vivo, com 79 anos, morando numa cidadezinha próxima. Eu não falava com ele há décadas, desde o enterro do meu pai. Não tinha vontade nenhuma de falar. Mas a Laura e a doutora Regina achavam que podia ser importante para o meu processo de cura confrontá-lo, dizer para ele o que nunca tinha dito. Eu tinha medo. Medo da reação dele. Medo de que negasse tudo. Medo de que me chamasse de mentirosa. Mas decidi que precisava fazer isso por mim, não por ele. Fui num sábado de manhã. Minha filha Lúcia insistiu em me acompanhar. Ela não ia entrar. Ia só ficar esperando no carro, mas queria estar perto caso eu precisasse. Joaquim morava sozinho numa casa simples. A mulher dele tinha morrido uns anos antes. Ele estava no quintal quando cheguei, regando uns pés de couve. Quando me viu, parou, me olhou com surpresa. "Helena", disse ele. "Faz tempo. Que te traz aqui?" Entrei sem ser convidada. Sentei numa cadeira velha na varanda. Ele ficou de pé, desconfortável. Eu disse: "Vim falar sobre o que você fez comigo quando eu era criança." Vi o rosto dele mudar, ficar pálido, os olhos se desviarem. Ele balançou a cabeça, disse: "Isso foi há muito tempo, Helena. Outro tempo." Eu disse: "Não importa quanto tempo faz. Aconteceu. Você me machucou. Você era meu irmão mais velho, devia me proteger, e ao invés disso, me machucou." Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Então disse com a voz baixa: "O pai me obrigava. Eu também apanhava. Eu era só um menino." Eu disse: "Você era mais velho que eu. Você podia ter escolhido diferente. Você podia ter me protegido ao invés de me machucar também." Ele começou a chorar, um choro seco de velho, sem muita lágrima, mas com muito soluço. Disse que se arrependia, que tinha vivido com aquela culpa a vida toda, que tinha tentado ser um pai melhor para os filhos dele, que tinha tentado compensar de alguma forma. Eu não sei se acreditei. Não sei se importa se acreditei. O que importa é que eu disse o que precisava dizer. Disse: "Você me deve um pedido de desculpas." Ele olhou para mim com aqueles olhos de velho cansado e disse: "Me desculpa, Helena. Me desculpa de verdade. Sei que não muda nada, mas me desculpa." Levantei, olhei para ele mais uma vez e disse: "Não sei se consigo te perdoar, mas vou tentar, não por você, mas por mim. Porque cansei de carregar isso. Saí daquela casa tremendo." Lúcia me abraçou forte, me perguntou como tinha sido. Eu disse que não sabia, que estava confusa, que precisava de tempo para processar. Nas semanas seguintes, sonhei com aquela conversa. Repliquei ela na cabeça 1000 vezes. Às vezes ficava com raiva de mim mesma por ter ido, por ter dado aquela satisfação para ele. Outras vezes sentia que tinha sido importante, que tinha fechado um ciclo. Na terapia, Laura me ajudou a entender que ambas as coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo. Joaquim morreu alguns meses depois daquela conversa. Enfarte. Não fui ao enterro. Meus filhos me perguntaram se eu queria ir, se precisavam me acompanhar. Eu disse que não, que já tinha me despedido do jeito que precisava. Que ele podia ir em paz ou não, isso não era problema meu mais. A vida continua seguindo. Os dias bons vão se tornando mais frequentes que os ruins. Descobri que tenho jeito para artesanato. Comecei a fazer crochê, bordado, a vender algumas peças para complementar a aposentadoria. É terapêutico, sentar ali com a linha e a agulha, criar algo bonito com as mãos, essas mesmas mãos que já passaram por tanta coisa. Cada toalhinha, cada jogo de cozinha, cada manta, é uma pequena vitória contra o passado, uma afirmação de que ainda estou aqui, ainda estou criando, ainda estou viva. Os netos crescem, alguns já estão tendo filhos. Sou bisavó de 3. Quando pego aqueles bebezinhos no colo, tão pequenos, tão frágeis, penso em como o mundo deles é diferente do que era o meu. Claro que ainda tem perigo, ainda tem maldade, mas tem também mais consciência, mais proteção, mais gente disposta a acreditar nas crianças, a protegê-las. Isso me dá paz. Às vezes visito a escola da comunidade, falo com os professores sobre sinais de abuso, sobre como identificar uma criança que está sofrendo. Conto minha história, não nos detalhes, mas o suficiente para que entendam a importância de estar atento,
de criar espaços seguros onde crianças possam falar. Alguns professores agradecem, dizem que vão ficar mais atentos. Espero que façam isso de verdade. Uma professora jovem, a Camila, me procurou depois de uma dessas palestras. Disse que tinha desconfiado que uma aluna estava sofrendo abuso em casa, mas não sabia como abordar. Tinha medo de estar enganada, de criar problema. Eu disse: se você está desconfiando, provavelmente tem algo errado. Conversa com a menina, cria um espaço seguro, deixa ela falar no tempo dela. E se confirmar, denuncia. Não importa o que os pais vão dizer, não importa se vai dar problema. A criança vem primeiro. Sempre. Ela me abraçou chorando. Disse que ia fazer isso. Uns meses depois, ela me mandou um recado. A menina tinha falado, tinha feito a denúncia. A criança estava em abrigo temporário, protegida. Eu chorei de felicidade. Uma criança a menos sofrendo no escuro. Uma vida talvez salva. Esses pequenos momentos me dão sentido. Fazem sentir que minha dor não foi totalmente em vão, que pode servir para proteger outras pessoas. Não diminui o que aconteceu comigo, não justifica nada, mas dá algum propósito. Penso muito sobre o conceito de cura. Durante muito tempo achei que cura significava esquecer, superar completamente, virar a página e nunca mais olhar para trás. Mas aprendi que não é assim. Cura, para mim, é aprender a viver com as cicatrizes. É poder lembrar sem que a lembrança me destrua. É poder falar sem que a vergonha me cale. É poder olhar no espelho e ver uma sobrevivente, não uma vítima. É poder ter dias bons sem culpa, sem sentir que não mereço a felicidade. É isso que cura significa para mim agora. Minha fé em Deus foi abalada muitas vezes ao longo da vida. Como acreditar num Deus bom que permite que coisas tão ruins aconteçam com crianças inocentes? Houve anos que não rezei, que não pisei numa igreja, que rejeitei completamente a ideia de um ser superior. Mas com o tempo voltei de um jeito diferente. Não volto para a religião organizada, com suas regras e julgamentos. Volto para algo mais pessoal, mais íntimo. Converso com Deus do meu jeito, no silêncio da minha casa ou olhando para o céu estrelado. Não sei se ele escuta, não sei se existe, mas isso me conforta. E descobri que fé não precisa ter todas as respostas, não precisa resolver todas as contradições. Pode ser simplesmente uma esperança de que há algo maior, de que o sofrimento não é o fim de tudo. Penso também sobre minha mãe com mais compaixão agora. Durante anos nutri uma raiva silenciosa dela, uma mágoa de que não tinha me protegido. Mas agora, tendo vivido tantos anos, tendo sido mãe, tendo visto tanta coisa, entendo melhor. Ela estava presa numa situação impossível, sem recursos, sem apoio, sem opções. Fez o que pôde para manter todos vivos, mesmo que isso significasse sacrifícios terríveis. Não estou dizendo que estava certo, não estou dizendo que não devia ter feito diferente. Mas entendo. E nesse entendimento há uma libertação. Gostaria de poder voltar no tempo e dizer para aquela menina de 7 anos que tudo vai ficar bem no final, que ela vai sofrer muito, que vai carregar feridas profundas, mas que vai sobreviver. Que vai criar uma família linda, que vai conhecer o amor de verdade, que vai envelhecer cercada de gente que a ama. Que a dor não vai ser para sempre, que vai haver dias de sol, de riso, de paz. Que ela é mais forte do que imagina. Mas não posso voltar no tempo. Só posso estar aqui agora, nesse presente que construí com tanto esforço, com tanta luta. E estar aqui já é uma vitória. Cada dia que acordo, que levanto da cama, que cuido da minha casa, que converso com meus filhos e netos, que crio uma toalha de crochê, que vou ao grupo de apoio, que faço terapia, que falo sobre o que aconteceu. Cada dia desses é um ato de resistência. Uma recusa de deixar que o passado me defina completamente. 76 anos. Mais de 7 décadas de vida. E apesar de tudo, apesar dos horrores, apesar das cicatrizes, posso dizer que amo a vida. Amo os dias ensolarados. Amo o cheiro de café fresco de manhã. Amo o riso dos meus bisnetos. Amo o cheiro de terra molhada depois da chuva. Amo os pássaros que vêm comer na janela da cozinha. Amo as conversas longas com minhas filhas. Amo as memórias boas que também construí ao longo do caminho. A vida não foi só dor. Foi também alegria, amor, conexão, propósito. Se há algo que quero deixar como legado é isso. Sobrevivam. Falem.
Não deixem que o silêncio devore vocês por dentro como quase me devorou. Procurem ajuda. Acreditem que podem ter uma vida inteira pela frente, uma vida boa, uma vida que vale a pena, mesmo carregando feridas. E para quem está de fora, para quem nunca passou por isso, acreditem nas vítimas. Protejam as crianças. Não fechem os olhos. Não pensem que não é problema seu. É problema de todos nós. Toda criança que sofre no silêncio é responsabilidade de toda uma sociedade que permitiu aquele silêncio. Olho para trás e vejo uma longa estrada. Tem buracos fundos, tem trechos escuros, tem pedras que quase me fizeram cair. Mas tem também trechos de flores, trechos de sol, trechos onde encontrei companhia e amor. E olho para frente e sei que a estrada está chegando ao fim, que não tenho mais tantos anos pela frente. Mas os que tenho, vou viver da melhor forma que puder. Vou continuar cuidando da minha horta, fazendo meu crochê, vendo meus netos e bisnetos crescerem, indo ao grupo de apoio, fazendo terapia, falando minha verdade. E quando chegar minha hora de ir, quero ir em paz. Não uma paz que significa que esqueci ou que perdoei tudo, mas uma paz que significa que fiz as pazes comigo mesma, que me dei permissão de ser humana, imperfeita, ferida, mas ainda assim inteira. Uma paz que significa que olho para a minha vida e, apesar de tudo, consigo dizer: eu vivi. Eu amei. Eu sobrevivi. E isso, no fim das contas, já é muita coisa. Helena. 76 anos. Sobrevivente. Mãe. Avó. Bisavó. Mulher. Testemunha de uma época onde o silêncio matava mais do que a violência. Testemunha também de uma mudança, lenta mas real, onde vozes começam a ser ouvidas, onde crianças começam a ser protegidas de verdade. Não é perfeito, longe disso, mas é melhor do que era. E talvez, só talvez, minha voz faça parte dessa mudança. Desse mundo lentamente se tornando um lugar mais seguro para as crianças que vêm depois de mim. Essa é minha história. Não é bonita, não é fácil de ouvir, mas é minha. E agora que contei, ela não me pertence mais só a mim. Pertence a todos que precisam ouvir, seja para reconhecer sua própria dor, seja para entender a dor de alguém próximo, seja para aprender a proteger melhor, a escutar melhor, a fazer melhor. Que minha história sirva de ponte, de luz numa escuridão, de prova de que é possível sobreviver e ainda assim ter uma vida que vale a pena ser vivida.